Semana para terminar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda e o seu direito de hoje vai tirar algumas dúvidas. Então, vamos falar ao vivo com a repórter Juliana de Paula, que já está com um especialista para falar sobre esse assunto. Oi, Ju, bom dia para vocês. Bom dia, Van, tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, como a gente falou anteriormente, o brasileiro acaba deixando tudo mesmo para a última hora, é aquele desespero, aquela correria, fica cheio de dúvida. Inclusive, se você de casa está com dúvida em relação à declaração, já manda pra gente, que eu tô com a doutora Gisele e é ela quem vai nos ajudar. E o nosso WhatsApp vai já aparecer na tela para você, tá? É o 988-19-8000, manda a sua dúvida. E só para vocês terem noção, antes de eu apresentar a doutora Gisele, 55% somente das declarações aqui na nossa região de Campinas foram entregues até agora. Doutora Gisele Vilas Boas, especialista em direito tributário, bem-vinda novamente. Obrigada. Pouca ainda, né, doutora, essas declarações? Pouca, faltando uma semana, fica muito em cima do prazo, corrido, né? Muito corrido. Bom, e a gente compartilhou com vocês o nosso WhatsApp no início, então já tem mensagem chegando, doutor, e a gente já vai aqui para aproveitar bastante o tempo. Olha, o Carlos de Sumaré diz o seguinte: meu pai esteve boa parte do ano passado fora do país e não teve rendimento em alguns meses. Mesmo assim, precisa fazer a declaração do imposto de renda? Aí vai depender, Carlos, de quanto ele teve de rendimento tributável. A gente tem algumas regrinhas a serem seguidas, as pessoas que devem ou não a obrigatoriedade de fazer a declaração. Entre elas, o rendimento tributável acima de 28 mil, o rendimento não tributável acima de 48 mil, ser proprietário de imóvel 300 mil reais, algumas regras. Então, se ele tiver dentro dessas regras, independente de estar dentro do país ou não, parte do ano, ele vai ter que fazer a declaração de qualquer forma. Certo, e tem mais pergunta agora lá de Piracicaba. A Tânia, ela fala assim: sou microempreendedora individual, tenho MEI, e como funciona para fazer a declaração do imposto de renda? Eu tenho que fazer duas, uma para MEI e outra para pessoa física? Depende também da mesma situação, se ela tiver na pessoa física a obrigatoriedade, se ela tiver dentro daqueles requisitos necessários, ela vai ter que fazer as duas. A MEI, ela vai ter que fazer a declaração normal de uma pessoa jurídica, fazer o pagamento da guia DAS e tudo mais, normalmente que ela faz da pessoa jurídica. Se tiver enquadrada nos requisitos, também vai ter que fazer da pessoa física. Beleza, eu tô aqui já querendo passar novamente para você o nosso WhatsApp que está aí na sua tela, o 988-19-8000. Aproveita e a gente continua com as dúvidas aqui. Deixa eu ver mais uma. Agora o Alcides, lá de Vinhedo, diz assim: recebi um valor sobre uma ação trabalhista no ano passado. Eu preciso incluir esse valor na declaração ou isso fica... onde que ele pode incluir esse valor? É a pergunta dele. Na declaração ele vai ter um espaço para ele fazer a informação de eventuais indenizações que ele tenha recebido, ainda que não tenha sido tributado. Então, numa ação trabalhista, pode haver verbas que são indenizatórias e, portanto, não há incidência do imposto de renda, e vai ter verbas de cunho salarial, que aí sim vai ter imposto de renda. Tudo isso ele vai ter as informações na própria ação trabalhista, ou numa sentença, num acordo trabalhista, e ele vai ter que lançar no imposto de renda, ou recebido acumuladamente, ou de rendimentos não tributáveis. Tem que ter uma certa atenção mesmo em todos os sentidos, porque é um procedimento simples, porém tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado e se apegar ao informe de rendimento, ou seja, a origem desses valores, né? Então, se você tem o informe de rendimento da empresa, claro, conferir se faz sentido com o que você realmente recebeu e fazer o lançamento igual. Ok, mais uma pergunta então. Marcos de Hortolândia: até quanto tempo eu preciso guardar os recibos como pagamento de escola, despesas médicas, depois da declaração entregue? Marcos, a gente tem que guardar pelo menos 5 anos, que é o prazo que a Receita tem para poder questionar os valores que a gente lançou, que a gente fez de dedução. Então, durante 5 anos, a Receita ainda pode questionar e aí você precisa ter os documentos para poder embasar o lançamento que você fez agora. Informação importante também. Obrigada por você de casa que colaborou com a gente. Só mais uma perguntinha para a gente encerrar. Eita, até falhou a voz. Para a gente encerrar, quem que não pode deixar de fazer a declaração, doutora? Lembrando que é até a próxima terça-feira. Isso, até a próxima terça-feira. Então, quem recebeu no ano passado, de 2018, rendimentos tributáveis acima de 28 mil reais, pessoas que receberam rendimentos não tributáveis acima de 40 mil reais, pessoas que têm proprietária de imóveis de até 300 mil,
pessoas que venderam algum imóvel no ano passado. Então, essas regrinhas, essas pessoas independente, e não é cumulativo. Então, se você não recebeu 28 mil de rendimentos tributáveis, mas recebeu 40 não tributáveis, tem que declarar. Então, se enquadrou em alguma das hipóteses, tem que fazer a declaração. Esses detalhinhos todos as pessoas podem encontrar no site da Receita? No site da Receita, eles têm perguntas e respostas, bem simples e fácil de encontrar. Tá certo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai falar mais um pouquinho na semana que vem sobre esse assunto, porque nunca é demais, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações, viu? Eu que agradeço. Van, a gente volta com você no estúdio. Obrigada, Ju. Obrigada às duas aí pelas informações. Uma boa tarde para você.